Naquele dia, o sol moribundo nasceu sobre a multidão de nações. Como escrito no livro das Revelações, quando o sol morrer 5 vezes, o lago vermelho emergirá a oeste de uma cidade, com um nome tanto novo quanto velho. Será o sinal de que o quinto anjo desceu a esse mundo. O anjo é o falcão das trevas, mestre das ovelhas negras pecadoras, rei das ovelhas brancas cegas, o guia de uma era sombria que virá sobre o mundo. O anime começa num bar onde um garoto está servindo alguns bandidos que se encontram ali. Eles também estão torturando um elfo. Quando Guts chega, o menino vai reclamar com os bandidos sobre a atitude deles e eles começam a espancá-lo. Não demora muito para Guts entrar na briga e arrebentar com a cara dos filhos da puta. Ele vai ao balcão do bar, compra uma água e uma garrafa de rum e vai embora. Enquanto ele está preparando o seu jantar, Puck, o elfo, aparece. Ele tenta fazer amizade com Guts, mas parece que ele não está muito afim. O menino que apanhou no bar também está seguindo Guts, mas acaba perdendo seu rastro. Enquanto Guts está indo embora, um homem velho e sua filha lhe oferecem carona. Ele recusa num primeiro momento, mas depois resolve aceitar. Puck também está com eles. Enquanto isso, os amigos dos bandidos que apanharam no bar estão tramando a sua vingança contra Guts. Durante a viagem, o homem pergunta o nome de Guts. Ele diz que se chama Adolf e sua filha Colette. Ele viu Guts na taverna mais cedo, salvando a criança elfa, e achou aquilo um ato nobre. Ele pergunta se Guts é um mercenário e Guts diz que mais ou menos. Ele conta então que o sobrinho dele saiu de casa para fazer fama com a espada, mas acabou morrendo no campo de batalha como um soldado qualquer. Guts então diz que se ele morreu fazendo o que queria, foi um homem de sorte. Guts diz que vai descansar e Colette lhe oferece um manto para que ele se cubra. Enquanto descansa, Guts tem um pesadelo, onde ele anda por um lago cheio de sangue e se lembra dos seus amigos, enquanto um enorme olho lhe observa. Ele acorda e mata o demônio que estava fazendo ele ter pesadelos. O demônio é um incubus. Esse tipo de demônio se alimenta do medo produzido por pesadelos. Eles nascem de cadáveres mortos. Portanto, a região onde Guts está agora já foi um campo de batalha no passado. Guts diz para eles correrem, mas Colette é atacada e perfurada. Quando vários guerreiros já mortos há muito tempo começam a atacar Guts, os cadáveres deles estão possuídos por demônios. Guts então começa a arregaçar com todos eles, com sua gigantesca espada, que mais parece uma barra gigantesca de ferro. Ele retorce os ossos dos demônios. Quando Colette, que também está possuída, corta a cabeça do seu avô e parte para cima de Guts. Guts hesita em matá-la e ela acaba ferindo-o. Então Guts é obrigado a cortá-la no meio. Ele continua a batalha. Quando os bandidos do bar estão chegando para se vingar de Guts, eles percebem que Guts está lutando e derrubando várias árvores. O que eles não sabem é que aquela floresta é amaldiçoada. As árvores então começam a devorar os bandidos e logo depois atacam também Guts. Quando uma delas está prestes a devorar Colette, Guts tem um surto de raiva e começa a esmagar também os demônios que estavam possuindo as árvores. Tanto Colette quanto seu pai estão mortos. Puck diz que Guts não é culpado e ele responde que isso mesmo. As pessoas que não têm capacidade para viver a vida da maneira que querem têm de morrer logo. Quando Guts vai embora, ele escuta o tempo todo a voz dos demônios, dizendo que ele não vai escapar. Enquanto Guts vai embora, Puck o segue. Os cavaleiros da Santa Sé então cercam Guts e falam que vão prendê-lo. Ela diz então que se Guts largar a espada não será ferido, mas é óbvio que ele não concorda com essa afirmação. Eles acham que Guts foi responsável pela morte de Colette e seu pai. Os soldados da Santa Sé então vão para cima de Guts para prendê-lo. Guts até tenta usar sua espada, mas ele não consegue empunhá-la no momento por algum motivo. Talvez seja porque ele tenha sido envenenado por Colette, mas enfim, ele resolve então lutar com suas próprias mãos. Ele começa a dar socos nos soldados da Santa Sé, que tem muita dificuldade para prendê-lo. Sérpico diz que as tropas ainda são muito inexperientes e eles não estão preparados para lidar com o espadachim negro. Guts finalmente consegue empunhar sua espada e corta vários deles no meio. Diante deste impasse, então Asa resolve entrar na batalha sozinho contra Guts. Guts o conhece de uma antiga lenda, que apenas Azan foi suficiente para parar 100 cavaleiros armados
de passarem uma ponte. Guts está muito ferido e envenenado, e ele tem dificuldade de desviar dos golpes de Azan. Guts, vendo que não vai aguentar muito tempo, resolve então atacar Farnese, que é a comandante da missão. Ele corta 2 homens para chegar nela, mas acaba desmaiando antes que consiga fazer qualquer coisa. Farnese então ordena a retirada e a prisão de Guts. Enquanto está inconsciente, Guts obviamente sonha com Griffith em um momento que eles estiveram juntos. Griffith diz a ele que a vida das pessoas hoje vale muito pouco e que apenas alguns indivíduos privilegiados nascem para moldar este mundo. Ele quer descobrir quem ele é nesse mundo e qual será o papel dele na mudança do mesmo. Guts é agora um prisioneiro da Santa Sé. Farnese então resolve interrogá-lo. Ela pergunta a Guts sobre o bando do Falcão. Ela diz que o bando do Falcão traiu a realeza e por isso eles foram perseguidos pelos soldados de Midland. Então, uma mulher substituiu Griffith no comando do bando do Falcão e Guts fazia parte dele. Ela achou um berrelite com ele e ela diz que se aquilo for um ídolo herege, ele vai ser queimado numa fogueira ou interrogado. Guts dá risada dela e diz que ela é tão vazia quanto os ídolos de madeira que ela adora. Farnese fica enfurecida com Guts e começa a golpeá-lo ferozmente. Azan então chega, mas Farnese resolve dispensar os dois por enquanto. Ela quer ficar sozinha. Guts está preso, mas Puck rouba as chaves e o liberta. Guts agora precisa recuperar as suas coisas. Guts entra na tenda de Farnese para recuperar suas coisas e ela está praticando a autopunição. Ela tenta gritar, mas Guts a nocauteia com um soco na barriga. Ele sai para fora fazendo Farnese de refém. Então ele pega seu cavalo e espanta os cavalos do exército da Santa Sé. Apenas Sérpico consegue segui-lo. Enquanto Guts está fugindo com Farnese, Puck percebe que Farnese não consegue enxergar os elfos. Sérpico, que está logo atrás de Guts, percebe uma forte presença demoníaca. Enquanto Guts corre com Farnese e Puck, os demônios começam a persegui-lo, e Farnese agora começa a enxergá-los também. Sérpico percebe que eles estão indo para o antigo palácio de Lansdowne, cujo conde governava os arredores de Midland. O conde e seus empregados morreram durante um incêndio, e vários viajantes têm desaparecido nos arredores daquela mansão. Quando eles chegam à mansão, são cercados por cães demônios. Os cães atacam Guts e Farnese, e eles são obrigados a se esconder dentro da mansão. Enquanto Guts está massacrando os cães que conseguiram entrar, Farnese corre para um corredor, onde ela encontra um homem baixinho e deformado. Ela pede para ele desamarrá-la, mas a única coisa que ele diz que carne amarrada é mais fácil de comer. Quando Guts chega no corredor, o baixinho percebe que ele está matando os cães. Ele diz para Guts que os cães são a família dele e que ele não deve fazer isso de forma alguma. Ele diz que ele comeu o dono daquela casa, mas que agora ele quer comer Farnese. Ela é uma nobre loira e deliciosa e ele jamais desperdiçaria carne dessa qualidade. O baixinho, na verdade, é um demônio, um dos apóstolos da mão de Deus. Guts e o demônio então começam a lutar e ele acaba mordendo as pernas de Guts. Ele diz que Guts tem um gosto horrível e que ele vai tirar o sabor horrível da carne de Guts, comendo a deliciosa carne de Farnese. Quando Puck sobe as escadas e coloca a mão em o corpo de uma mulher que está empalhado na parede. Quando ele coloca a mão, ele tem uma visão se lembrando do dia em que ela foi devorada pelo demônio. Ele comeu metade do corpo e guardou a outra metade para ficar de enfeite na parede. O demônio fica furioso com Puck e acaba partindo para cima dele. É a oportunidade que Guts queria para dar o golpe final. Ele corta a cabeça do demônio. Antes de matá-lo, Guts pergunta onde ele pode encontrar a mão de Deus, mas o demônio não responde. Então Guts começa a torturá-lo, mas o demônio não tem a resposta que ele queria. Então Guts dá o golpe final. Farnese então sai correndo para uma sala onde ela encontra um cavalo, mas o cavalo também está possuído. Ele joga Farnese no chão e começa a lamber os peitos dela, dizendo que ela é uma nobre deliciosa e tenta abusar dela, mas a Guts acaba chegando e quando ele vê aquela cena se lembra de Griffith e Casca. Ele corta a cabeça do cavalo sem dó nem piedade. Farnese então acaba sendo possuída por um demônio libidinoso e começa a tentar ter relações com Guts. Bom, vocês me entenderam, né? Sérpico acaba vendo tudo e Farnese e o demônio acaba abandonando ela quando o sol chega. Ela pede então para Sérpico matar Guts, mas ele se recusa. Ela então dá um soco na cara dele. Ela se
sente ultrajada por ter sido possuída. Farnese então vai embora com Sérpico. A humanidade foi assolada por pestes e por hordas de exércitos com bestas gigantes. O sol foi coberto por uma turva fumaça negra e todas as pessoas estavam padecendo de fome, quando eles viram no céu um falcão brilhante rasgando a escuridão. Eles concluíram logo que isso era tudo que eles queriam. O rei de Midland está falecendo e Charlotte já não sai do quarto há alguns dias, quando o povo tem finalmente a notícia de que o rei de Midland faleceu, e faleceu chamando por Griff. Quando os habitantes de Midland veem um grande exército se aproximando das suas fortalezas. Enquanto Guts está tentando dormir, ele tem um sonho em que Casca está sendo queimada por uma multidão. Ele resolve então voltar para ver o que está acontecendo com Casca. Quando ele chega, encontra Rickard. Guts pergunta então onde está Casca e Rickard responde que ela sumiu já há algum tempo. Ela foi pegar nozes com Erika, mas Erika acabou a perdendo de vista. Rickard tentou ir atrás dela várias vezes, mas não obteve sucesso em encontrá-la. Guts então resolve ir ver Godo. Godo está numa cama. Ele diz a Guts que ele está balançando demais a espada, sem se preocupar em comer ou descansar. Godo diz ainda que Guts entrou em uma espécie de ciclo de ódio que ele não consegue sair, pois o ódio é o que resta quando não conseguimos encarar a dor. Guts responde a Godo que ele não compreende a sua dor. Todos os seus amigos morreram de uma forma completamente injusta, em um momento que eles eram inestimáveis para ele. Godo então diz que Guts saiu em busca de vingança, deixando para trás algo que era inestimável para ele mesmo, que era Casca. Rickard então mostra a Guts várias espadas fincadas na neve. Rickard diz que aquilo são túmulos. Ele passou os 2 anos que Guts esteve fora, tentando homenagear seus amigos. Guts percebe que ele ainda não aceitou a morte de seus amigos, que ele sente medo e ódio o tempo todo, pois mal consegue dormir sem sua espada. Guts decide então que dessa vez ele não pode perder. Ele precisa encontrar Casca. Godo então resolve consertar não só a espada de Guts, mas bem como todas as suas armas. Agora Guts está preparado para ir atrás de Casca. Guts pergunta a Rickard se ele já ouviu falar de um lugar chamado Terra Sagrada. Rickard responde que sim, e que o lugar tem fama de abrigar muitos hereges, e que a Santa Sé já enviou uma missão inquisitória para aquele lugar. Guts então percebe que tem pouco tempo para resgatar Casca. Os inquisidores da Santa Sé já estão a caminho, e entre eles, obviamente, está Farnese, Azan e Sérpico. Eles estão escoltando a carruagem do Alto Inquisidor, quando ela é atacada por alguns moradores. Eles jogam flechas na carruagem, mas quando finalmente abrem, dão de cara com vários torturadores. Eles simplesmente esmagam os rebeldes. Eles não têm nenhuma chance. Alguns são mortos, outros capturados. Mosgos, o Inquisidor, então faz um julgamento breve sobre eles e os condena à roda da tortura, que consiste em uma grande roda de ferro que é jogada contra as pernas do torturado. Entre as pessoas que estavam assistindo à tortura está Casca, que está completamente fora de si. Enquanto isso, Isidoro está tentando escapar de alguns mercenários que querem roubar sua comida. Ele acaba cedendo a comida a eles, mas a comida estava envenenada. Só que Isidoro não sabia que tinham muito mais deles. Eles vêm tirar satisfação com Isidoro para saber como seus amigos morreram. Isidoro diz que foi o exército Kushan que os matou, mas a desculpa dele não faz o menor sentido. Quando Isidoro tenta escapar, os mercenários percebem que estão cercados por vários homens vestidos de roxo. Os Kushan matam todos muito rapidamente, mas acabam se deparando com Guts. Guts chega e não toma nem conhecimento dos inimigos. Sai cortando todo mundo para testar o fio da sua nova espada. Isidoro e Puck ficam escondidos, enquanto Guts faz a sua carnificina. A missão da Santa Sé finalmente chega ao seu destino. O que eles encontram são pessoas totalmente esfomeadas. Eles começam então a capturar algumas pessoas que eles chamam de hereges. Mas Mosgos, o Inquisidor, resolve ajudar e alimentar os bebês. Ele apresenta a Farnese a sua sala de tortura. Ela tenta desviar o olhar, mas Mosgos a impede. Segundo ele, ali é o lugar onde devem permanecer os hereges, sendo torturados por sua injustiça. Enquanto isso, a amiga de Casca, que é uma mulher da vida, está fazendo o seu trabalho, quando Casca os interrompe. Ela diz que Casca é sua irmã. O nobre que estava com ela então lhe dá um colar de pérolas, mas ela resolve
distribuir as pérolas entre as crianças. Depois disso, os moradores estão apedrejando um herege. Alguns são simplesmente obrigados a jogar em pedras. Uma menina loira e Casca, então, vão para o rio pegar água. Enquanto ela está falando sobre o quanto tem medo do mundo, a marca de Casca começa a sangrar e ela começa a ter algumas visões. Guts, Isidoro e Puck estão descansando, quando Isidoro tenta levantar a espada de Guts, mas ele é muito fraco e ela acaba caindo em cima dele. Guts então pega a espada e vai embora, mas Isidoro diz que quer ir junto com ele. Quando eles veem vários demônios se aproximando, eles estão com algumas rodas e começam a atirá-las em Guts, mas Guts diz que está com pouco tempo para eles e que vai precisar passar logo desta vez. Os sinos da igreja tocam e Casca começa a ver muitos fantasmas. Eles chamam por ela, mas a sua amiga acaba levando-a embora. Quando Isidoro acorda, Guts já terminou de destroçar todos os demônios. Isidoro percebe que Guts foi embora sem ele e sai correndo atrás de Guts. Enquanto Guts está indo a caminho de Casca, ele encontra Skull Knight. Skull Knight então pergunta a Guts se ele não viu um falcão cintilante em seus sonhos. Guts se lembra que teve um sonho parecido com esse há poucos dias. Skull Knight então acrescenta dizendo que Guts e Casca cairão no olho de um furacão, pois um evento semelhante ao eclipse está perto de acontecer e a mão de Deus vai enviar um representante do Falcão para a Terra. Quando Skull Knight está indo embora, ele dá um conselho enigmático a Guts. Ele diz: ame apenas uma pessoa e some em meio à escuridão. Enquanto Farnese está almoçando, ela começa a se questionar se a missão da Santa Sé realmente é necessária. Um dos inquisidores começa a conversar com ela, dizendo que ele tinha uma doença rara que lhe impedia de sair ao sol. E todos os inquisidores eram pessoas excluídas da sociedade, até que Mosgos chegou e deu a eles uma importância, um significado de vida. Quando Farnese chega, Mosgos está praticando a prostração, que consiste em pular no chão de joelhos e depois bater a cabeça no chão, em sinal de devoção a Deus. Quando Mosgos termina o seu ritual, Farnese expõe a ele todas as dúvidas que ela tem, dizendo que a terra está cheia de refugiados e que o povo parece querer distância deles. Ela questiona se a missão da Santa Sé é realmente verdadeira. Mosgos apenas ri, dizendo que ela não deve questionar a missão da Santa Sé, e sim se prostrar e agradecer por estar ali. Mosgos consegue convencer Farnese de que ela está errada. No campo de refugiados, Casca e Nina estão passando pela multidão quando elas encontram um rapaz chamado Joaquim. Joaquim diz amar Nina, mas ela desconfia dele. Então ela diz a ele se ele realmente a ama, para que ele apareça ao rio à meia-noite. E é isso que ele faz. Chegando lá, Nina pergunta se ele desceria com ela ao inferno, e ele diz que sim. Então, ela leva Joaquim a uma espécie de ritual tribal satânico, onde todas as pessoas estão nuas e começam a fazer orgias. Ela pede então para Joaquim fazer um pacto de sangue com a deusa. Porém, quando ele vai beber o líquido do ritual do pacto, ele gospe tudo fora e começa a correr. Nina não vê outra opção senão gritar para todo mundo matá-lo, pois ele vai entregar o grupo. Todos eles então pegam Joaquim e o jogam do alto de um penhasco. Nina então fica chorando, dizendo que Joaquim era um traidor. Mas a prostituta, que é cuidadora dela, resolve dar uns tapas em Nina por sua má criação e por sua ousadia. Casca acaba ficando no meio dos cultistas, que arrancam sua bandagem e veem que ela é muito bonita. Então resolvem abusar dela. Mas o que acaba acontecendo é que, fazendo isso, eles atraem os demônios da maldição e quase todos os cultistas são devorados por eles. Eles começam então a louvar Casca, dizendo que ela é uma bruxa. Joaquim é tirado da água pelos demônios e ele ainda está vivo. Enquanto isso, Farnese está queimando todos os supostos hereges que ela encontra no caminho, quando um velho da multidão ameaça queimar um menino também, mas Sérpico acaba o salvando. Um soldado então pergunta a Sérpico por que ele fez aquilo, e ele responde que a sua mãe também foi queimada por heresia há 3 anos atrás. Enquanto isso, Farnese continua a ter pesadelos sobre pessoas queimando nas fogueiras que ela faz.